E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pode assentar, irmão. O que o Senhor falou comigo esta semana, muito, muito forte, é a parte B do versículo que diz assim: não havia lugar. Repita comigo: não havia lugar para Jesus nascer. E hoje a gente vê essas situações que a gente tem visto todos os dias. Muitos de nós não estamos deixando que Jesus nasça na nossa vida. Quando Jesus veio para ter o primeiro contato com o ser humano, ele não encontrou, ele não foi recebido como o Rei da Glória. E a palavra de Deus nos dá essa garantia que fala aqui que não achou lugar para eles. Em outras palavras, o primeiro encontro de Jesus com os homens começou com uma placa: não há vagas, sem vagas. E esse versículo, ele me chamou muita atenção, porque muitas das vezes Jesus quer entrar na nossa vida, quer modificar a nossa vida, quer trazer aquilo de melhor que Ele tem, que é o reino de Deus para a nossa vida, mas nós temos uma placa muito grande escrito: não há vagas para o Senhor. Mas temos vaga para outras coisas, temos vagas para as coisas deste mundo, mesmo nós sabendo que as coisas desse mundo são inimigas de Deus. E aqui a palavra, ela nos leva, quando a gente lê, a gente está parecendo uma história, simplesmente uma história que foi contada. Ela vai além dos nossos pensamentos e nossos entendimentos, porque os sonhos de Deus são maiores do que nós. E Deus queria que Jesus viesse. Deus queria que Jesus viesse, mesmo não encontrando vagas, mas Ele achou um lugar emprestado. Alguém disse lá atrás da hospedaria, tem um estábulo onde se reúnem os animais. Era uma caverna onde se colocava os animais para proteger. E o que eu acho mais bonito nessa história, irmão, sabe o que é? A mãe de Jesus e o pai de Jesus, eles poderiam ter brigado, não é assim que a gente faz? A gente bate o pé, a gente quer enfrentar, mas eu tenho direito, minha mulher está assim, está assim. Eles obedeceram, irmão. A humildade falou mais alto. Aqui que nós aprendemos que a humildade de José e de Maria, eles foram para este lugar. E se você entender isso que Deus está falando aqui, Ele está dizendo assim: não tinha placas, mas em algum lugar tinha placa, tem vaga. E eu espero que esse lugar hoje seja o seu coração. Eu espero que o Espírito Santo toque em você, para que você, talvez você não seja aquela hospedaria, mas que você seja aquele estábulo, para que Jesus possa entrar e nascer, porque a palavra de Deus diz que eu estou à porta e bato. Ele quer entrar, Ele quer cear com você, Ele quer estar com você, Ele quer dividir com você e Ele quer te abençoar, todas as coisas. Talvez muitas das vezes nós estamos com uma vaga sem placas. Vire a placa, irmão. Hoje Deus está falando para mim e para você, assim como eu estava ali naquele velório durante o dia, pela manhã, eu recitei um versículo que diz lá em Eclesiastes 3, 11, 12, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade é Jesus Cristo. Então Jesus veio para cumprir esse caminho, abrir essa porta, porque a porta do céu estava fechada para mim e para você, porque no livro de Romanos capítulo 3, 23, a palavra fala que todos pecaram e ficaram destituídos da glória. Todos estavam dizendo para Deus: não tem vagas, na minha vida não tem vagas, mas o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E o que Deus está falando para mim e para você: olha, tire a placa sem vagas. Mas eu sou hospedaria. Se transforme num estábulo, porque no estábulo tem um lugar chamado manjedoura,
O lugar principal daquele estábulo era o lugar onde os animais comiam. Eu quero te dizer que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, não foi por acaso. Ali, quando colocaram Jesus sobre aquele coxo, para nós é chamado de coxo, onde se coloca o sal, onde se coloca as rações dos animais. Jesus é o nosso alimento. Jesus é o pão da vida. É isso que mais Deus falou no meu coração. Tire a sua placa, Jesus falou comigo, tire a sua placa de não há vagas e coloque a placa de há vagas para Cristo. E Deus falou isso comigo e me transformou, sabe? Uma placa, ela faz uma grande diferença na nossa vida. Uma placa pode mudar a nossa vida, o estado do nosso ser, sabe? De repente a nossa vida... Todos os quartos de nossa vida podem estar cheios e dizendo: ó Senhor, não tem vagas, aqui não tem vagas. Mas está cheio de quê, irmãos? Está cheio de coisas que é contrário a Deus. A Bíblia tem uma história de um homem chamado Zaqueu e a vida dele era assim. Não tinha vagas para Cristo, não tinha vaga para a religião, porque todo lugar que ele ia, ele era condenado. Eu quero te dizer que hoje Jesus, olha... Ele está te convidando, venha a Ele, venha a mim. Hoje Ele está fazendo isso. Abre essa porta, eu quero entrar dentro dessa porta e cear com você, comer com você, viver com você, te ajudar, te proteger. E o Zaqueu estava assim, em todos os quartos da casa dele. Todas as salas do espírito, da alma dele e do corpo dele estava cheio das coisas naturais desse mundo e da corrupção humana. E ele então, mas ele desejou, ele virou a placa. Eu quero que você vire essa placa. Não há vagas, escreva, há vagas. E a principal coisa que ele fez foi subir numa árvore. E Jesus olhou. Se ele estivesse em cima daquela árvore com uma placa, não há vagas, Jesus não teria visto. Jesus teria olhado para ele, mesmo tendo misericórdia. Jesus não poderia dirigir a ele, porque ele não tinha vagas. Mas Jesus olhou e viu o coração dele, estava com uma porta aberta. E a palavra diz que Jesus disse para ele: desce daí, depressa, porque eu vou comer na tua casa. Sabe, irmão, Jesus quer comer, é comunhão. Pena que nós, que somos da igreja do Senhor hoje, nós não queremos essa comunhão. Quero dizer que não basta nós termos um culto no domingo e encontrar com o irmão de vez em quando. Não, irmão, nós não devemos viver assim. Jesus amava comer com as pessoas. Tire a placa de não há vagas e coloque a placa de vagas para que Jesus entre. Em Apocalipse 3:20, põe aqui, filha, para mim. Jesus está pedindo para mim e para você. Troque a sua placa. Coloque dentro do seu coração o que eu quero. Olha lá, Apocalipse 3:20. Nós sabemos de qual é salteado. Olha o que ele está dizendo ali. Eis que eu estou à porta. Ele está ali parado na porta. Hoje ele está parado na porta. E bato. Ele está batendo mas tem que ouvir. Você tem que abrir seu coração. Você tem que abrir para que ele possa entrar. Se alguém ouvir, depende de você querer, irmão. Ali está falando para mim e para você, olha, depende de você querer virar essa placa. Se você não virar, ele não vai entrar, irmão. Jesus não invade. Quem invade é Satanás, irmão. A minha voz e abrir a porta. Então eu cearei com ele. Não é isso que diz a palavra? Entrarei. A primeira coisa que Jesus vai fazer, delicadamente, ele vai entrar na sua vida. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer como ele fez com os apóstolos. Ele vai dizer: a minha paz eu vos dou. Sua vida pode estar atribulada, sua vida pode estar da piores espécie sobre a face da terra. Quando ele entrar, quando você abrir a porta, ele vai entrar e vai mudar sua vida, trazendo a paz do céu. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai cear. Cear é com ele. Ele vai comer com você e você vai comer com ele. Sabe o que é isso, irmão? Você não vai sentir mais solidão nunca mais. Porque ele está dizendo: eu estarei contigo todos os dias. Na saúde, na doença, na tristeza, no frio, no calor, por onde você for, em todos os lugares o Senhor estará contigo. Você entende o que Deus está falando? Então aqui, olha, o que Deus falou para mim foi isso, olha. Vamos esvaziar nossa vida para Cristo entrar. E uma coisa que Deus falou muito comigo
é que até o ventre que Jesus usou, que Deus usou para trazer o filho, era emprestado. Em Lucas 1:35, Jesus encontrou com uma jovem, e a palavra de Deus diz assim, eu vou pôr lendo 34, você em casa abre para você entender, até o ventre que Deus usou era emprestado. Jesus aqui nesse mundo ele não tinha nada, porque todas as coisas foram feitas por ele, sabe? Ele é poderoso para fazer. Olha aí, o 34 diz assim, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Você entende? Aqui nessa terra, Deus não comprou, como muitos dos homens fazem certas coisas. Deus pediu licença para Maria, eu quero usar você. E hoje Deus quer estar falando para mim e para você, eu quero usar você. Eu quero que você seja o meu instrumento para levar o meu filho. Mas pastor, levar o meu filho como? A palavra, porque Jesus Cristo disse lá em João 1:1 que no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Hoje a nossa direção é levar a palavra de Deus a todas as pessoas dessa terra. Então, irmão, o Criador, ele ficou implorando para nascer, sabe? E hoje, com todas as circunstâncias que nós estamos vendo, Jesus está voltando. Como está a nossa vida, irmão? Eu te convido a nascer de novo. Eu te convido a fazer uma reflexão e nascer de novo, porque em João 3 ele falou com Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não basta você ser apenas religioso, você tem que nascer de novo, irmão. É isso que foi colocado no nosso coração. Eu quero dizer para você que na dimensão inferior dos seres criados, olha, em Hebreus 2:7, a palavra de Deus, põe aí, filho, fala que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Ele não veio com a sua pompa, ele não veio como o Senhor Todo-Poderoso, ele não veio, irmão, mas ele veio como menor do que os anjos, ele veio como filho do homem. Fizeste por um pouco menor do que os anjos. Sabe o que está escrito aqui, irmão? Olha, ele veio e se enquadrou em um ser humano. O Deus Todo-Poderoso, que em Isaías fala que ele tem o globo terrestre na mão. Em Apocalipse ele fala, eu conheço as tuas obras, aquele que vê, que tem os olhos como chama de fogo. Ele foi feito menor do que os anjos. Sabe para quê? Para cumprir na cruz. E mesmo assim, nós não queremos ter vagas para ele. Eu te convido, abra a sua vida hoje, abre seu coração, para que o seu coração seja aberto e tenha a placa de há vagas para Jesus Cristo. Deixa ele entrar na sua vida e fazer uma mudança grandiosa, sabe? Eu quero te dizer que a religião sempre vai colocar placas. Não pode, Senhor, não quero, Senhor, não faça isso, Senhor. Sabe? A religião faz isso, mas eu quero te dizer e te convido, abra o seu coração. Se você não é uma hospedaria e está cheia essa hospedaria, se transforme lá no estábulo, para que ele possa agir na sua vida e tenha a placa, vem Senhor. Não seja um religioso. Quero que você entenda isso, irmão. Olha, tem alguém batendo na sua porta. Tem alguém batendo na sua porta, e é Jesus Cristo. Você precisa ter uma gravidez espiritual. Em Romanos 10, 8 e 9, põe ali, filha. O Espírito Santo falou muito comigo hoje para tirar todas as placas. Nós, como cristãos, nós precisamos, irmãos, nos engravidar de Cristo. Romanos 10, 8 e 9 diz assim, porém o que diz a palavra está perto de ti. A palavra hoje em todos os lugares que você for. Hoje no velório que eu fui tinha a palavra. Eu saí, eu encontrei com pessoas que tinham a palavra. Eu cheguei em casa, eu tenho a palavra.
quero te dizer, aqui na igreja tem a palavra. Está aqui, ó. Você vai para a casa de outras pessoas, tem a palavra. Muitas das vezes essa palavra está aberta no Salmo 91 ou no 23. Mas eu quero te dizer, a palavra fechada, sem você usar a palavra, viver a palavra, a sua placa da sua vida está dizendo assim, 100 vagas para Jesus Cristo. Abre a palavra e diga, tem vagas para Jesus Cristo. O que Deus me falou foi isso, irmão. Nós estamos aqui, irmão, vivendo muitos 90 anos. E depois disso a eternidade. Ele veio e nos trouxe isso. E a palavra diz, diz lá, olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na boca para você recitar, começar a ler ela em voz alta. No coração para você se apaixonar, irmão. O homem, quando encontra com a mulher, ele se apaixona por ela, não é assim? Se apaixone pela palavra de Deus, se apaixone por Cristo, irmão. Está faltando isso em nós, sabe? Isto é a palavra da fé que pregamos. Não é qualquer palavra, irmão. É a palavra de Jesus Cristo. Você entende isso, irmão? Então, nós estamos precisando de nos engravidar espiritualmente da palavra de Deus, sabe? Onde não tinha placas, onde que não tinha placas? Nesse texto que eu li, o único lugar que não tinha placas era um estábulo. E eu quero te dizer que eu fiquei assim, quando eu meditei, e eu fui meditar, e fui olhar, e pensei comigo, o estábulo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o estábulo estava vazio. Não tinha nenhuma criação. O homem. Só tinha os animais que estavam ali sendo guardados. Sabe o que significa isso? Nós, por muito tempo, ficamos rejeitando Cristo. Mas hoje, Cristo está dizendo para mim e para você, se transforme num estábulo para receber Ele. E troque a placa, coloque a placa, há vagas. Seja um estábulo espiritual. Isso que Cristo falou para mim, irmão. O Filho do Homem não tem lugar. Em Lucas, capítulo 9, vamos lá, capítulo 9, a mensagem que Deus deixou, 9:58. Olha o que fala aí. Jesus veio, irmão, e ele não tinha um lugar aqui nessa terra. Ele era do céu. Olha o que diz aí, diz assim, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas em João 11, vamos lá em João 11, olha, vou em 12 primeiro, é no capítulo 12, Jesus encontrou este lugar maravilhoso. 12:2 diz assim, vou ler do 1 primeiro. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Olha, que coisa mais maravilhosa. Lá atrás não tinha lugar para ele. Ali no capítulo 9 fala que ele não tinha lugar. Mas aqui fala que ele achou um lugar. Eu espero que esse lugar seja a sua casa. Eu espero que esse lugar seja seu coração. Não da boca para fora. Porque se estivesse escrito aqui só da boca para fora, não havia adoração. Olha o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando Jesus acha esse lugar, eis que eu estou à porta, sabe? Eu quero te dizer, quando ele entra, há uma adoração tão profunda que invade todas as partes do nosso coração.
que Deus falou para mim e para você é isso, olha, abra o seu coração, irmão, sabe? Deixe Deus falar para você. A divindade invadiu a humanidade a partir de uma manjedoura. Ele quer entrar hoje. Manjedoura é lugar do sal. Jesus disse que Ele é o sal. Nós somos o sal da vida, irmão. Nós precisamos purificar as pessoas. Sabe, o administrador da manjedoura, sem saber, hospedou a divindade naquela noite. Eu quero dizer para você, você tem todo o direito de administrar a sua vida. Então você pode fazer, venha, entre no meu coração, Jesus. Porque eu quero ser mudado, Sabe, a divindade pode até aparecer a qualquer hora, sabe, irmão? A qualquer hora, a qualquer momento. Em Hebreus capítulo 12, capítulo 13, a palavra do Senhor diz que a gente hospeda, irmão, anjos sem saber. Vamos lá em Hebreus capítulo 13, abre aí na sua casa. No verso 2 diz assim, eu vou ler do 1 em diante, que diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligente a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Ou seja, irmão, quando você está com a placa de vagas, você pode hospedar anjos, sem saber que eles são anjos. Isso, a divindade entrou, irmão. A divindade, irmão, em Efésios 2,14, põe ali, filha, a divindade quebrou, demoliu o muro de separação. Deus odeia separação, Deus odeia véus, Deus odeia muro de separação. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha, aquela parede que estava separando nós de Deus, Jesus derrubou. Então eu quero te dizer, troque a placa de não há vagas com placa que tem vagas para Jesus. Coloque isso no seu coração. Deus sempre detestou véus, irmãos. Ele mesmo rasgou, mas sabe o que a gente faz? A gente fica inventando muros e véus. Isso é religião, irmão, sabe? A palavra do Senhor a palavra diz que esse muro, ele se tornou irrecuperável. Quando Jesus disse está consumado, quando ele ressuscitou o terceiro dia, não tem mais como construir um muro de separação. Sabe por quê? Porque ele entrou no nosso coração. Tire as placas, irmãos, da sua vida. Não construa muros, não coloque véus de novo. Deus odeia essas coisas, irmãos. Jesus não se encaixa em igrejas mornas. Põe ali, filha, 3,16 de Apocalipse, a palavra do Senhor diz que Ele odeia. Ele faz um alerta, irmão. Nós estamos colocando placas e achando que Jesus vai buscar uma noiva assim, olha o que diz assim, diz ali, assim porque és morno, e nem quente e nem frio. Sabe o que ele está dizendo? Olha, a placa que você está colocando aí no seu coração é o quê? Olha, assim que você és morno, e nem frio e nem quente, morno, a placa pode estar lá escrito morno, e você sabe o que Deus está falando, irmão. E ele diz o resto do versículo, o quê? Estou a ponto de vomitar da minha boca. Em outras palavras, Deus não encaixa em igrejas mornas. Igreja tem que ser, elas são as pedras vivas de Cristo. Você é uma pedra viva de Cristo. Tire as placas, sabe? Se torne uma Betânia onde Jesus sempre gostou de estar, irmão. E o que Deus falou comigo foi isso, olha, nós temos que praticar a hospitalidade nos planos divinos. Compreende isso, irmão? Eu pergunto a você, onde você quer estar?
Em Betânia, que é a adoração, ou em Belém, onde há o nascimento de Cristo na nossa vida. Grava essas duas cidades, pequenas, mas com uma relevância muito grande. Belém, casa do pão, oferecendo Jesus para nós, mesmo a gente não tendo no nosso coração, não há vagas. E Betânia, lugar da adoração. Quando você sai de Belém, você chega e tira a placa e coloca espiritualmente há vagas para Cristo, você anda em direção a Betânia, lugar da adoração. Pegue seu nardo e comece a adorar o Senhor. Sabe por quê? Deus quer